Glória a Deus! Voltamos para Atos capítulo 10. Cornélio. Cornélio, aquele centurião romano que orava, que tinha temor a Deus, que buscava a Deus, e um dia ele estava orando, jejuando, por volta das 3 horas da tarde, quando de repente um anjo apareceu a ele e falou: Cornélio. Ele, atemorizado, respondeu: o que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas subiram em memorial perante Deus. Agora manda alguns homens buscar em Jope um certo Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo se retirou de Cornélio, da presença de Cornélio, Cornélio chamou então seus servos, 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contou-lhe tudo o que tinha acontecido e os enviou a Jope. Vejam bem, o versículo 9 diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam, se aproximaram da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram ali se estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhes disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Louvado seja Deus! Deus tem o controle de todas as coisas, não é verdade? Deus é Senhor sobre todas as coisas. É muito importante nós entendermos isso. Deus atende o clamor, o desejo do coração de Cornélio, enquanto ele orava, enquanto ele buscava a presença de Deus. Deus dizia, Deus pensava, Deus queria salvar este homem, e para salvá-lo era necessário que alguém pregasse o evangelho para ele. Veja bem, então Pedro seria essa pessoa, Pedro seria este homem que Deus iria usar para isso. Mas Pedro era um judeu, Pedro seguia a lei à risca, e Pedro então não ia entrar na casa de um gentio, não iria proclamar o evangelho para ele. Foi então que Deus teve um plano e mostrou aquele lençol, fez Pedro cair em êxtase, e ele viu aquele lençol descendo dos céus, com todo tipo de animais, de quadrúpedes, de animais que eram proibidos comer, que eram impuros, que eram imundos. Mas o Senhor dizia a Pedro: pega, mata e come. Mas Pedro, mesmo reconhecendo que era o Senhor, parece interessante isso, ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa impura, imunda. Então o Senhor diz para ele: não chame impuro, imundo ao que Deus purificou. Ao que Deus purificou. Louvado seja Deus! E foi nesse momento, irmãos, que os enviados por Cornélio chegaram ali procurando, e o Espírito disse para Pedro: desce lá, porque 3 homens estão te esperando.
e você vai com ele. Não hesite em ir com eles, porque eu os enviei. Eu quero parar por aqui e pensar com vocês sobre o seguinte tema. Pense, ore e considere o que Deus purificou. E às vezes tem coisas que Deus já purificou e nós continuamos chamando imundo, continuamos fazendo os nossos julgamentos, quando Deus já purificou. Que Deus tenha misericórdia de nós, na verdade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno, nós somos gratos por entender, compreender a Tua palavra. Somos gratos por Teu amor e cuidado. Somos gratos por todo o bem que nos tem dado. Tu és um Deus tão, tão bom para nós. Obrigado, meu Deus, porque o Evangelho chegou a nós através dessa bondade, desse agir do Senhor e também desta palavra que o Senhor deu a Pedro. Não chame imundo, impuro ao que eu purifiquei. O Senhor tem purificado e nós somos tão gratos por isso. Peço a tua bênção, meu Pai, neste momento. Eu suplico por aqueles que precisam ser salvos. Envia-nos a eles. Envia-nos, mostra onde estão os Cornélios, onde estão as pessoas que precisam da salvação e leva-nos até eles. Nós te pedimos, usa-nos nesses dias, usa-nos, abençoa esse que está enfermo, abençoa este meu irmão, papai, que temos orado por ele, pedido um milagre na vida dele. Cuida dele, coloca tuas mãos sobre ele, sobre esta casa, restabelece a saúde, restabelece o ânimo, restabelece a harmonia, o poder do Senhor sobre a vida desse teu filho. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba nosso abraço em nome do Senhor Jesus.